Dessa vez eu vou falar da coleção de biografias do meu amigo Jaime, né? Eu vou começar aqui com a maior quantidade de biografias que ele tem, da grande musa linda, inspiradora Marilyn Monroe, né? Então, essa primeira biografia que eu vou mostrar, da autora Joyce Carol Oates, parece uma bíblia, né? Uma bíblia de tão grande que é. É uma novela sobre Marilyn Monroe. Aqui falando de outra biografia dela, Marilyn Monroe, Retrato de uma Estrela, uma capa bem bonita, né? De Jorge Zahar, quer dizer, da editora Jorge Zahar. Ó, por trás aqui a capa. Eu não vou dar altos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem volume 1 e volume 2. Blonde, né, que significa loira em inglês. De Joyce Carol também, volume 1 e volume 2. Cada volume tratando do que, Jaime, exatamente? Essa biografia resume mais ou menos para quem está assistindo. Ele trata desde o nascimento dela, né, dos anos de infância até a morte mesmo. Por Entendi. Isso que é tão robusto. O volume 1, uma capa bem obscura, melancólica, do Michael Schneider, As Últimas Sessões de Marilyn Monroe. Ó, a grossura. Então a vida dela era realmente... muitos autores realmente tiveram interesse em escrever sobre ela, biografia, entrevistá-la, filmar. Ó, uma capa assim, um livro mais fino, por ela mesma, Marilyn Monroe. Uma capa bonita, né? Ó. E coleções, aí tem a coleção Charlie Chaplin, Elvis Presley, Adolf Hitler, Raul Seixas, Einstein, Che Guevara. E aqui a nossa musa loira inspiradora dos anos 40 e 50, Marilyn Monroe. Aqui uma capa dura, ó, grandes biografias, né? Aqui fala do matrimônio dela. Em agosto de 62 ela se suicidava, né? Infelizmente. Memórias de um Mito, infelizmente ela morreu em 62. Aqui a vida secreta de Marilyn Monroe, do autor J. Randy Taraborelli. Isso. Ó, mais uma biografia dela, enorme. Não sei se o Jaime leu tudo. Aqui, ó, o Jaime nem gosta dela, né? Aqui é mais uma, Movie Icons, grandes ícones do cinema. Ó, como ela era linda aqui. Pena que tirou a vida tão cedo, né? Desejadas. Acho que um livro de fotografias dela, né? Isso, exatamente. Ó, filma aqui, Jaime, por favor. Um monte de fotografia da nossa musa, ó. Da história dela, né, no cinema. Sim. Essa grande figura que realmente encurtou sua carreira. Ó, e cada fotografia linda, né? A biografia de Albert Einstein, de Lawrence Sexsick. Ó, um dos maiores gênios do século XX, né? O alemão de nascimento, se tornou suíço, depois americano. Ele não se decidia nunca, né? Aqui falando de outra biografia de Albert Einstein também, né? Do autor Michael Paterniti. Uma viagem pelos Estados Unidos com um rua chamado Bob. Esse gato lindo, fofo, tirou um morador de rua do buraco e deu uma vida digna, né? Graças ao companheirismo. Os felinos e os caninos dão uma vida digna para a pessoa sai da solidão, sai da depressão. E esse gato de rua chamado Bob realmente foi um herói na vida de um morador de rua, ex-morador de rua, né? Isso em Tottenham, na Inglaterra. Então, é um livro que foi best-seller por 2, 3 semanas, vendeu milhões de cópias pelo mundo. Ele foi escrito pelo William Burroughs. O William Burroughs é um cara que é digamos, da literatura beatnik dos Estados Unidos, né? Aquela literatura que era considerada revolucionária na década de 50, 40 também. E foi um verdadeiro movimento literário. O interessante desse queer é que ele romanceava memórias, né? E ele era homossexual, então queer significa homossexual em inglês, né? Entendi. Então, mas assim, o tema dele era tão polêmico, isso na década de 40, 50, né? Que esse livro só foi publicado muito tempo depois, né? Tão polêmico para ser publicado naquela época, né? Exatamente. Bom, agora vamos falar sobre o Silvio Santos, o maior gênio apresentador da história da televisão brasileira. Para mim é o número 1 da televisão brasileira. Infelizmente, ele hoje em dia virou um velho gagá, mas eu respeito ele, né? Por mais que ele seja um bolsominion. A publicação
do autor Arlindo Silva. Acho que esse livro hackeou a Casa Branca, né? Ele hackeou a Casa Branca, o Snowden, um herói do nosso tempo, hackeou político, hackeou influenciadores. Ele conseguiu o que muita gente desejava fazer, né? Mas ele teve coragem. Um hacker do bem quer dizer, o hacker começou uma carreira... Na verdade, a grande polêmica dele foi ter trabalhado, né, para o governo americano e depois ter denunciado que o governo americano ele monitorava todo mundo, né? Sim. Inclusive países que não são americanos, assim, que países outros, né? Tipo... ele usava o talento de hacker dele pro bem, né? Pro bem e pro mal. Infelizmente, ele também musa Dercy Gonçalves, que morreu com 200 anos de idade, né? Dercy, a moda Dercy, ela irônica, vital, debochada, uma capa bem bonita, né? Ó, prateada, ó, a Maria Adelaide Amaral, ela inclusive é autora de novelas, né? Sim, sim. A TV... Inclusive ela adaptou esse mesmo livro para de Dercy e do Silvio Santos. Exato. Agora vamos falar do autor, do roteirista, né, diretor do filme Robocop, Paul Verhoeven. Isso. E ele também dirigiu outros filmes, né? Sim, Instinto Selvagem, Showgirls, Tropas Estelares, O Homem Sem Sombra. Olha a cara dele aqui, ó. A Espiã. Tudo isso, né? Tudo isso. Realmente um diretor revolucionário aqui, ó. Assim, dos mais conhecidos, né? Exatamente. Ele já morreu, Jaime? Não, tá vivo. Tá vivo? Tá vivo. Me corrija aí, tá? Se eu estiver falando besteira. Ele tá fazendo... Ele fez um filme agora de violência e sexo são os principais temas dele, né? Entendi. Agora vamos passar para Gaveta. A Gazeta, nosso Jaime estudou na Gazeta, estagiou lá, fez figurinos. Não, eu não estagiei lá, eu trabalhei lá mesmo. Exatamente. Trabalhou, estagiou, monitorou e tudo mais. Ó, a evolução das logos da Gazeta, né? Casper Libero, aqui ó, os personagens icônicos dessa TV tão querida aqui pelos paulistanos, na Avenida Paulista, né? Então o Jaime tem um carinho pela TV Gazeta, né? Agora vamos passar para esse livro aqui, essa biografia Corta-Bundas, o maníaco do José Walter. Era um maníaco que cortava a bunda das mulheres, é isso? Isso, ele exatamente. cortava a bunda. Não é uma história de ficção, não. É um maníaco que aterrorizou Fortaleza nos anos 80. Ó. Exato. Então é uma biografia também, biografia. Né? Entendi. Ó, agora vamos para o nosso outro ícone, Zé do Caixão. Dirigiu diversos filmes de terror, aquele terror trash, né? Infelizmente nos deixou há pouco tempo. Então Zé do Caixão, o Mujica, ele, se não foi um dos maiores diretores do século XX aqui do Brasil, passou perto, né? Porque Exato. o humor ácido dele, o tipo de editora 34, uma capa bem sombria, né? Aqui um livro, Carolina, de Sirlene Barbosa e João Pinheiro. Já me fala rapidinho sobre o que significa, do que se trata essa biografia aqui. Eu sou negra, a fome é amarela e dói muito. A Carolina é uma poetisa que ficou famosa pelas poesias que retratavam o cotidiano da favela. Quando o Brasil não estava acostumado a conhecer essa realidade, né? Depois virou filme, né? Filme, documentário e tudo mais. O Brasil não tinha costume de pensar a favela como um lugar onde existem pessoas que escrevem poemas, né? E ela é uma dessas que foi descoberta por um jornalista e publicou um livro, ficou muito famosa. Então essa HQ que conta um pouco da história dela, de sucesso e também de esquecimento, né? Do limbo, quando ela morreu. Entendi. Agora, Cinema da Boca, dicionário de diretores, o cinema trash, o cinema da boca do lixo, aqui de São Paulo, né? A parte sombria. Exato. É a parte que ninguém deseja estar, né? As pessoas se envergonham de eu falar dessa boca do lixo, né? Desse cinema aqui de São Paulo que é pornografia. Uma estética da fome, tem meio que aversão aos filmes da boca do lixo, né? É meio que um preconceito, não é? Exatamente. E aqui falando sobre Manson, Charles Manson, um dos maiores, se não o maior maníaco, assassino psicopata do século XX, né? Uma biografia fascinante e definitiva, New York Times, né? Editora Dark Side, do autor Jeff Ginn, bem grande, bem grossa.
Também não tem nem como você falar da história dos assassinos do mundo, dos psicopatas, sem falar de Charles Manson, né? Ele acreditava ser o escolhido, o filho do cara, mas se contentaria em ser apenas um superstar. Acabou por ser o porta-voz de um pesadelo americano do qual ainda não despertamos. Realmente é bem grosso esse livro, a biografia. Eu também não sei se o Jaime leu, provavelmente já, né? Porque... Já comecei, mas não terminei ainda. Ó, coleção de fotos dele, né? Exatamente. De polícia, de prisão. Ó que capa bonita. Vou falar agora da Mata Hari, a amante fatal, erotismo e espionagem. É da Primeira Guerra Mundial, correto? Exato. Uma espiã que matava os inimigos na Primeira Guerra Mundial. Não, ela passava segredos de um lado para o outro, né? E aí ela foi descoberta e ela foi encarada como espiã e por isso ela foi morta, digamos assim. Ela foi condenada à pena de morte. Entendi. Trata o cotidiano das ruas da Boca do Lixo, né? Nos anos 50. Sim. E esse aqui? E o outro... Não, esse é o que eu tô falando agora. Tá. E o outro é um resumo, conhecidos como filmes da Boca do Lixo. Entendi. E agora vamos voltar para Edward Snowden, uma outra biografia dele, Eterna Vigilância, né? Como montou e desvendou o maior sistema de espionagem do mundo. Não é para poucos isso aqui não, viu? E para finalizar, a biografia predileta do Jaime, Ricardo e Vânia. É uma história real, triste, que aconteceu aqui em São Paulo. A maioria das biografias aqui passa por São Paulo, minha e a cidade do Jaime natal, né? Jaime, conta rapidinho o que você achou, o que significa essa biografia do Ricardo e Vânia. O Ricardo e Vânia é muito importante na medida que o jornalista que escreveu essa biografia, digamos, esse livro, reportagem, ele deu um nome ao personagem fofão da Augusta, né? Então conta a carreira, o passado de glórias do fofão da Augusta até o momento que ele chegou a ser o fofão da Augusta devido às aplicações de silicone industrial no rosto. Botox, né? Não, silicone industrial. Silicone industrial? Não tinha Botox? Não tinha. E aí a Vânia era a esposa dele, né? Que na verdade eles se conheceram já quando a Vânia era homem ainda. A Vânia é uma mulher trans. É isso aí, gente. Valeu.